No inverno de 1916, eu me encontrava em Petersburgo, usando documentos falsos e sem um kopek. Alexei Kazantsev, um professor de filologia russa, me acolheu. Ele vivia em uma rua gelada, mal cheirosa, amarelada. Em Persk, para aumentar seus escassos rendimentos, fazia traduções do espanhol. Naquela época, a fama de Blasco ibanês estava crescendo. Kazantsev nunca estivera na Espanha, nem mesmo uma única vez, mas todo o seu ser estava inundado de amor pelo país. Conhecia cada castelo, parque ou rio espanhol. Além de mim, muitos homens e mulheres que haviam despencado nas crateras da vida recorriam a ele. Vivíamos todos em grande miséria. De vez em quando, um de nossos artigos sobre eventos correntes aparecia em jornais populares, em caracteres pequenos. De manhã eu costumava ficar zanzando pelos necrotérios e delegacias. Mas o mais feliz de todos nós era Kazantsev. Ele tinha uma mãe pátria, Espanha. Em novembro me ofereceram um lugar de funcionário na fábrica Ublovsky. Certamente não uma posição ruim, mas que me proporcionava uma isenção do recrutamento militar. Eu me recusei a transformar-me em um funcionário. Mesmo naquela época, quando tinha somente 20 anos, eu me dizia: é melhor sofrer fome, ser preso e viver sem ter um teto, do que sentar diante de uma escrivaninha de funcionário durante 10 horas diárias. Não se requer nenhuma ousadia especial para se fazer esse voto, mas até hoje eu não o quebrei e não o quebrarei. A sabedoria dos meus antepassados estava embutida em mim. Nós nascemos para tirar prazer do trabalho, da luta e do amor. Foi para isso que eu nasci, e para nada mais. Kazantsev ficou alisando seu cabelo amarelado enquanto ouvia o meu sermão. Nos seus olhos, o horror misturava-se ao encantamento. No Natal, a fortuna sorriu para nós. Bendersky, um advogado dono da editora Halicon, havia decidido publicar uma nova edição das obras de Maupassant. Sua mulher, Raíssa, faria a tradução, mas até então o grande empreendimento dera em nada. Perguntaram a Kazantsev se ele, como tradutor do espanhol, não conhecia alguém que pudesse ajudar Raíssa Mikhail Iovana. Kazantsev sugeriu meu nome. No dia seguinte, vestindo um paletó emprestado, dirigi-me à casa dos Bendersky. Eles viviam na esquina da Perspectiva Nevsky, perto do rio Moika, em uma casa construída com granito finlandês, enfeitada com colunas róseas, brasões e escudos de pedra. Antes da guerra, banqueiros que não tinham família ou herdeiros, judeus convertidos ao cristianismo, enriquecidos no comércio, haviam construído um grande número desses castelos vulgares, de uma majestade espúria em Petersburgo. Um tapete vermelho recobria as escadas. No patamar havia ursos empalados sobre pernas curvas. Nas suas mandíbulas escancaradas brilhavam lâmpadas de cristal. Os Bendersky viviam no terceiro andar. A porta nos foi aberta por uma criada de touca branca e seios pontudos. Ela me introduziu em um salão decorado segundo o velho estilo eslavo. Nas paredes estavam dependuradas pinturas azuis de Horke, rochas e monstros pré-históricos. Nos cantos, em pequenos suportes, havia ícones antigos. A criada de seios pontudos andava cerimoniosamente pelo aposento. Era bem feita de corpo, míope, arrogante. A devassidão havia congelado seus olhos cinzentos e arregalados. Seus movimentos eram indolentes. Pensei que ela devia ficar se remexendo com uma agilidade selvagem quando fazia amor. Uma cortina de brocado que pendia sobre uma porta balançou. Uma mulher de cabelo negro e olhos róseos, que parecia levar seus grandes seios diante de si, entrou na sala. Não demorei nada para ver que Benderskaya pertencia à deslumbrante raça de judias de Kiev ou de Poltava, daquelas cidades ricas das estepes, atropetadas de acácias e castanheiras. Essas mulheres transformam o dinheiro de seus abastados maridos na lascívia gordura rósea de seus abdômenes, nucas e ombros roliços. Seus sorrisos indolentes, delicados e tímidos têm o poder de fazer os oficiais da guarnição perderem a cabeça. Malpassant é a única paixão da minha vida, disse-me Raíssa.
Lutando para controlar o meneio de suas largas cadeiras, ela deixou a sala para voltar logo mais com a sua tradução de Miss Harriet. A tradução não tinha o mínimo vestígio de prosa fluente de Maupassant, com seu poderoso hálito de paixão. Benderskaya escrevia com esforço e como uma correção insípida, sem nenhum estilo, da mesma forma como os judeus costumavam escrever russo no passado. Peguei o manuscrito e levei-o para o sótão de Kazantsev, onde durante a noite fiquei corrigindo a tradução de Benderskaya, entre os amigos que dormiam. Não era um trabalho tão ruim assim. Quando uma frase nasce, não é nem tão boa nem tão ruim. O segredo do seu sucesso está em um ponto crucial que mal se pode discernir. Devemos pegar a chave desse enigma gentilmente com os dedos, esquentando-a, e depois a chave deve dar uma volta, e não duas. Na manhã seguinte, levei de volta o manuscrito corrigido. Raíssa não mentira quando falara de sua paixão por Maupassant. Enquanto eu lia o manuscrito corrigido para ela, permaneceu sentada e imóvel, com as mãos entrelaçadas. Seus braços de cetim pareciam deslizar para o solo. Sua testa ficou muito pálida e a renda que havia entre seus dois conflitados seios mexia-se e tremia. Como foi que você fez isso? Eu lhe falei sobre estilo, usando um exército de palavras. Um exército no qual todos os tipos de armamento são usados. Nenhuma ponta de ferro pode atingir o coração humano tão gelidamente como um ponto colocado no lugar certo. Ela ouvia com a cabeça inclinada, entreabrindo os lábios pintados. Um reflexo negro brilhava no seu cabelo laqueado, repartido e suavemente puxado para trás. Suas pernas, com meias de panturrilhas fortes e delicadas, estavam solidamente plantadas sobre o tapete. A criada, afastando os olhos nos quais a devassidão havia congelado, nos trouxe o café da manhã em uma bandeja. O sol vítreo de Petersburgo reclinava-se no tapete irregular e desbotado. Em uma estante, acima da mesa, havia 29 livros de Maupassant. O sol tocava com seus dedos ternos as encadernações de couro marroquino dos livros, a magnífica cripta do coração humano. O café nos foi servido em xícaras pequenas e nós começamos a traduzir idílio. Quem pode esquecer o conto do jovem carpinteiro faminto que sugava o leite dos seios transbordantes da gorda ama? Isso se passou em um trem que ia de Nice a Marsella, em um sufocante meio-dia na Terra das Rosas, a terra-mãe onde as plantações de flores se estendem até as praias marítimas. Deixei os Bendersky com um adiantamento de 25 rublos. Naquela noite, a nossa comuna em Persky ficou tão bêbada quanto um bando de gansos bêbados. Arranjamos o caviar mais caro e empurramos goela abaixo com um patê de fígado. Aquecido pela bebida, comecei a atacar Tolstói. Ele ficou com medo, o nosso conde, faltou-lhe coragem. Foi o medo que o fez voltar-se para a religião. Aterrorizado com o frio da velhice, o conde tricotou para si um suéter feito de fé. Continue, disse Kazantsev, sacudindo sua cabeça de pássaro. Caímos adormecidos no chão perto de nossas camas. Eu sonhei com Katia, a lavandeira quarentona que vivia no andar de baixo. Costumávamos ir pedir-lhe água quente de manhã. Eu nunca dera uma boa olhada no seu rosto, mas no meu sonho, Katia e eu fizemos sabe Deus o quê. Nós nos consumimos com beijos. Na manhã seguinte, não pude resistir à ideia de ir buscar água quente em sua casa. Dei de cara com uma mulher murcha, com um chale amarrado sobre o peito, cabelo grisalho, despenteado e mãos encharcadas. Dali por diante comecei a ir diariamente tomar café de manhã com os Bendersky. No nosso sótão tínhamos um fogão novo, arenque e chocolate. 2 vezes Raíssa me levou para passear nas ilhas. Não pude resistir à vontade de falar com ela da minha infância. Para minha própria surpresa, a minha história era sombria. Os olhos brilhantes e assustados dela me espreitavam debaixo de seu chapéu de pele. Seus cílios avermelhados tremiam, pesarosos. Conheci o marido de Raíssa, um judeu de cara amarela, com uma cabeça careca e um corpo magro e poderoso que parecia sempre surgir do ar. Havia rumores de que tinha prestígio junto a Rasputin. Os lucros que tivera, provenientes de suprimentos militares, lhe haviam dado a aparência de um louco. Seus olhos vagavam, o tecido da sua realidade fora a renda. Raíssa ficava embaraçada quando tinha que apresentar o marido a conhecidos recentes. Por causa da minha juventude, levei uma semana a mais do que o necessário para perceber isso. Depois do ano novo, 2 irmãs de Raíssa vieram de Kiev. Um dia fui à sua casa com o manuscrito de A Confissão. Não a encontrando lá, voltei à noite.
Elas estavam na sala de jantar à mesa. Ouviam os relinchos argênteos e o trovejar de vozes masculinas excessivamente jubilosas. O jantar, invariavelmente, é barulhento nas casas dos ricos, não muito educados. A sua alacridade era bem judia, com realças de trovão e floreios melodiosos. Raíssa veio ao meu encontro em um vestido de baile, com as costas nuas. Avançava com passos hesitantes, usando frágeis sapatos de verniz. Oh, como estou bêbada! Estendia seus braços envoltos em correntes de platina e estrelas de esmeralda. Seu corpo balançava como de uma cobra, se levantando com o som da música para o teto. Sacudia sua cabeça cacheada, seus anéis tilintavam. Desabou subitamente em uma poltrona antiga, entalhada. No seu dorso, empoado, tremeluziam cicatrizes. Ouviu-se uma nova explosão de risos femininos no cômodo vizinho. As irmãs de Raíssa tinham vindo da sala de jantar, tinham bigodinhos e eram tão peitudas e altas como a irmã. Seus seios projetavam-se para frente e seu cabelo negro flutuava, livre. Ambas eram casadas com seus próprios benderskis. A sala se enchia com a ruidosa vivacidade feminina. A vivacidade de mulheres maduras. Os maridos envolveram as esposas em casacos de pele de foca, em chales de Orenburg e as enfiaram em botas negras. Espreitando por detrás dos abrigos nevados de seu chale estavam suas bochechas afogueadas e pintadas, seus narizes de mármore e seus olhos semíticos, de um brilho míope. Depois de se ajeitarem bastante, saíram para ir ao teatro. Onde Chaplin se apresentava, na época Judite. Eu quero trabalhar, balbuciou Raíssa, estendendo seus braços nus. Perdemos uma semana inteira. Foi buscar uma garrafa e 2 copos na sala de jantar. Seus seios estavam soltos no saco de seda do vestido. Os mamilos estavam tensos, marcados pela seda. Uma safra valorizada, disse, servindo vinho. Um Moscatel 83. Meu marido não vai me matar se descobrir. Eu nunca experimentara antes um Moscatel 83 e não hesitei em esvaziar um após outro 3 copos. Senti-me logo transportado para alguma viela onde chamas alaranjadas bruxuleavam e tocavam música. Oh, como estou bêbado! O que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer Laven. Em outras palavras, a confissão. O herói desse conto é o sol, Le Soleil de France. Gotas incandescentes de sol, ao caírem na ruiva celeste, haviam se transformado em sardas. Vinho, cidra de maçã e o sol com seus raios incandescentes haviam bronzeado o rosto de Polite, o cocheiro. 2 vezes por semana Celeste ia até a cidade para vender creme, ovos e aves. Pagava a Polite 10 tostões pela viagem e 4 para que carregasse a sua cesta. E a cada viagem Polite piscava para ela e perguntava: Vamos nos divertir um pouco, ma belle. O que quer dizer com isso, Monsieur Polite? Divertir-se é divertir-se, ora, explicava Polite, pulando para o assento. Um homem e uma mulher não precisam de música. Não gosto de brincadeiras desse tipo, Monsieur Polite, respondia Celeste e arranjava suas saias, que cobriam suas panturrilhas poderosas, de meias vermelhas, afastando-as do jovem. Mas Polite, pobre diabo, continuava a tossir e a rir. Algum dia vamos nos divertir, ma belle. E a lágrima de alegria escorria pelo seu rosto, que era de cor de sangue vermelho, ferrugem e vinho. Bebi mais um copo do famoso moscatel. Raíssa brindou comigo. A criada, de olhos congelados, atravessou a sala e desapareceu. C'est diable de Polite. Durante 2 anos, Celeste pagou-lhe 48 francos. Quase 50 francos. Um dia, lá pelo fim do 2º ano, quando estavam sozinhos no trole, Polite, que bebera um pouco de cidra antes de iniciar a viagem, pediu, como sempre fazia: E se a gente se divertir um pouco hoje, Mademoiselle Celeste? Estou a seu serviço, Monsieur Polite. Raíssa deu uma grande risada, estendendo-se sobre a mesa. C'est diable de Polite. Um pangaré branco foi atrelado ao trole, e ele, que de tão idoso já tinha beiços rosos, andava devagarinho. O glorioso sol da França envolveu o veículo, protegido do mundo por uma cobertura de um marrom desbotado. O jovem e a moça não precisavam de nenhuma música. Raíssa me passou um copo. Era o 5º. A mão passou, meu velho. Não vamos nos divertir um pouco hoje, ma belle? Aproximei-me de Raíssa e beijei-a nos lábios, que tremeram e ficaram inchados. Você é tão divertido, murmurou Raíssa através dos dentes, cambaleando para trás.
Encostou-se na parede, estendendo os braços nus. Umas grandes manchas surgiram subitamente nos seus ombros e nos seus braços. De todos os deuses já crucificados, ela era o mais sedutor. Tenha a bondade de sentar-se, Monsieur Polyte, e apontava para a poltrona eslava reclinável, cuja parte posterior havia sido fabricada com madeira esculpida e pregos pintados. Tropecei, encaminhando-me para ela. A noite desabou sobre minha juventude com uma garrafa de Moscatel 83 e 29 livros. 29 petardos repletos de piedade, genialidade e paixão. Dei um pulo, derrubando a poltrona e colidindo em cheio com a estante. 29 volumes desabaram no tapete, sob suas lombadas, enquanto as páginas se abriam ao acaso e o pangaré branco do meu destino andava com um passo bem vagaroso. Você é tão divertido, resmungou Raíssa. Deixei a casa de granito do canal Moica depois das 11, bem quando seu marido e suas irmãs voltaram do teatro. Estava sóbrio e poderia ter me equilibrado bem sobre uma pequena prancha, mas cambalear era muito melhor, e eu balançava o corpo cantando em uma linguagem que acabara de inventar. A neblina rolava em ondas pelos túneis formados pelas ruas, sobre uma cadeia de postes de iluminação. Por trás das paredes cúmplices rugiam monstros. Os sulcos feitos pelas carruagens cortavam as pernas que caminhavam sobre eles. Em casa, Kazantsev estava dormindo, sentado com as pernas finas estendidas em botas de feltro. A penugem amarela que recobria sua cabeça estava toda arrepiada. Ele adormecera perto do fogão, encolhido sobre uma edição de 1624 do Dom Quixote. Na folha de rosto da obra havia uma dedicatória ao Duque de Broglio. Fiquei bem quieto, para não acordar Kazantsev. Puxei a lâmpada para mim e comecei a ler o livro de Édouard de Maynard, La Vie et Vivre de Guy de Maupassant. Kazantsev, com a cabeça caída para frente, mexia os lábios. Naquela noite aprendi com Édouard de Maynard que Maupassant nascera em 1850, filho de um nobre da Normandia, e de Laure Le Porvin, prima de Flaubert. Aos 25 teve seu primeiro surto de sífilis congênita, lutou contra a doença com toda a sua potência e vitalidade. No início sofria de dores de cabeça e tinha acessos de hipocondria. Depois, a ameaça da cegueira pairou sobre ele. Sua vista ficou fraca. Paranoia, insociabilidade e beligerância se desenvolveram nele. Lutava com paixão, precipitava-se para o Mediterrâneo no seu iate, fugia para Tunis, Marrocos e países da África Central, e escrevia continuamente. Após ter atingido a fama, cortou a garganta aos 40 anos, sangrou profusamente, mas sobreviveu. Foi trancafiado em um manicômio. Costumava andar de 4 e comia seus próprios excrementos. A última anotação do seu lamentável relatório médico anuncia: Monsieur de Maupassant vas animalicier. Monsieur de Maupassant vai degenerar para um estado animalesco. Morreu aos 42 anos. Sua mãe sobreviveu a ele. Li o livro até o fim e levantei-me da cama. A neblina viera até a janela, escondendo o universo. Meu coração estava apertado. Eu fora tocado por uma premonição da verdade.